Olá, Brasil, boa tarde. Estamos numa tarde de sábado, tá? Um bom dia, uma boa noite, depende do horário que você vai conferir este vídeo. Mas, graça e paz a todos, nós vamos reagir a um vídeo, a uma matéria envolvendo o pastor Neemias Araújo, de Minas Gerais, este moreno de gravata amarela, ao lado do presidente da Convenção Geral da CGABD, o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da CGABD. Bom, há uma polêmica que não deveria nem ter começado envolvendo o nome do pastor Neemias Araújo. Bom, um caso polêmico envolvendo a liderança da Assembleia de Deus tem causado grande repercussão entre os fiéis. E também, claro, a liderança da denominação tem deixado o pessoal de cabeça quente. Olha, o pastor Neemias Gaspar de Araújo, este moreno de camisa de gravata amarela, um nome indicado para ocupar o cargo de segundo vice na presidência da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa CGABD. Mas o problema é que esse cidadão aí, ele possui um histórico criminal grave, incluindo uma condenação judicial, que por si só já impossibilita até de ser pastor, quanto mais está entre os cabeças, os dominantes da convenção e automaticamente da Igreja Assembleia de Deus de Belém. Bom, o fato é o seguinte: em 2005, esse pastor Neemias foi detido em flagrante em Betim, Minas Gerais, após uma abordagem policial que o encontrou dentro de seu veículo com um zíper aberto ao lado de um menor em situação comprometedora. Na época, além de pastor, ele exercia o cargo, de conselheiro tutelar e, devido à gravidade dos fatos, foi destituído da função. Então, é esse varão aí que você vê de camisa, agora de paletó azul, esse é o homem que quer ocupar uma cadeira de honra, quando no momento, tudo bem, a pena já foi paga, já não existe mais condenação sobre ele, mas foi condenado por um ato gravíssimo, com um garoto, cara, quer dizer, é um pedor, não é? Um pedor, você me entende, se é que você me entende, e além disso, claro, quem faz isso tem que assumir a sua homossexualidade, coisa que ele não assume, mas foi pego no flagrante. Vamos aqui ver o relato da testemunha. É esse moreno aí de gravata amarela ao lado desse senhor loiro, que é o pastor presidente José Wellington Costa Júnior, presidente da Assembleia da CGABD do Brasil, e quer, estar dentro dessa diretoria esse sujeito aí. O relato da criança, na época, para a polícia, está todo registrado, eu tenho todos os documentos aqui. Ele disse o seguinte, aspas, estava no shopping Itaú com um amigo chamado Gleison, que chamou para ir até as proximidades da transportadora São Geraldo. No local, percebeu um veículo Vectra passando repetidamente com o motorista, diminuindo a velocidade e olhando para ele. O motorista parou e perguntou quanto cobrava para um programa, ao que respondeu R$50. Bom, após a reclamação do valor, sugeriu que o motorista desse uma volta e retornasse. Quando o motorista voltou, perguntou se o valor havia diminuído. E é pão duro, né? Que coisa, que tristeza, velho. Eu sinto muito, mas digo isso com muita tristeza. Então, até reclamou do valor sugerido do programa, né? Quando ele retornou, e aí pergunta, vem cá, você diminuiu aí o preço, cara? O informante, então, cobrou R$15 e 10, 15 e 10, ou seja, 35. Então, entrou no veículo que seguiu para uma rua próxima, parando atrás de um caminhão.
O motorista abriu o zíper, né? Abriu o zíper, que coisa, né, cara? Tirou o zíper da calça e, neste momento, ambos foram abordados por policiais militares. Então, a Polícia Mineira chegou na hora. Deu aquele belo flagrante, se é que podemos chamar de belo flagrante, terrível, triste, execrável flagrante, não é? E foram abordados por policiais e conduzidos à delegacia de plantão. Mais tarde, o informante soube que o motorista se chamava Neemias Araújo. Esse aí mesmo que quer concorrer às eleições na chapa como segundo vice-presidente na chapa principal. Bom, o caso gerou grande repercussão e posteriormente foi utilizado pelo Ministério Público para tentar impedir sua diplomação ao cargo de vereador em Betim, Minas Gerais. Em 2016, no entanto, a Justiça rejeitou o pedido de sua candidatura. Meus queridos, é inacreditável, tá? Inacreditável. Ele foi destituído, ele era conselheiro tutelar, esse moço aí, ele era conselheiro tutelar. O Neemias, na época em que foi preso, esse pastor aí que quer ser segundo vice-presidente numa da chapa do pastor Wellington Júnior, na época ele foi preso, em flagrante, ele era conselheiro tutelar de Betim, cargo o qual foi expulso pelo juiz da comarca na época e ainda foi proibido de ocupar qualquer cargo público. Se o conselho tutelar lá de Betim rejeitou, o juiz quis vê-lo pelas costas, não tinha nenhuma moral, né? Nenhum caráter para estar ali exercendo uma função tão honrosa e de tantos cuidados. Não, você não serve para isso. Ele vai servir para ser o segundo vice-presidente da Convenção das Assembleias Gerais do Brasil. Me ajuda aí, né, cara? Me ajuda aí. Pois é, mesmo assim, esse cidadão se candidatou a vereador, foi aceito pelo TRE de Betim, tá? Mesmo com a sentença que proibia de ocupar quaisquer cargos públicos. Mesmo assim, esse cidadão foi aceito como vereador. Acabou se elegendo vereador e permaneceu no cargo, mesmo com várias iniciativas por parte do Ministério Público Estadual de destituí-lo do cargo de parlamentar. Que situação, né, meu amigo? Que coisa. Bom, o pastor Neemias foi condenado por caluniar o sargento PM de Minas Gerais, que o prendeu, dizendo que ele forjou a ocorrência, sendo considerado culpado pela justiça por praticar ato obsceno em um menor de idade, sendo condenado em dezembro de 2012, ao cumprimento da pena alternativa de 3 meses. Bom, a sentença está nos autos do processo, tem um número do processo aqui, processo 079055 105206. Bom, isso na cidade de Contagem, embora já esteja baixado e pode ser consultado no fórum com a presença de um advogado. Bom, a destituição do cargo de conselheiro tutelar, não é? Bom, idoneidade moral, 0. Caráter, 0 para exercer o cargo. Pois é, prática de ato incompatível com o exercício da função. Bom, caracterizado nos autos a prática de ato incompatível com o exercício da função e comprovada a ausência de idoneidade moral do agente, correta a sua destituição do cargo de conselheiro tutelar. Bom, se as instituições seculares, não é, rejeitam esse cara por ele não ter idoneidade, tá, moral para ocupar o cargo de conselheiro, esse cara como pastor, me ajuda aí, né, meu irmão? Me ajuda aí. Pois é, então, Conselho Tutelar o rejeitou.
O acusado, claro, perdeu o cargo do conselheiro tutelar de Betim. Como efeito, restara efetivamente demonstrada a violação do dever moral e a conduta desonrosa do réu, bem como a prática de atos incompatíveis com o exercício da função. Bom, sendo, pois, escorreita sua destituição do cargo do conselho tutelar, bem como a declaração da impossibilidade do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Então, esse cidadão, foi condenado a não participar, foi excluído de qualquer, e com a impossibilidade de qualquer exercício do cargo, do emprego ou função pública. Está lá os números dos processos, eu tenho tudo aqui registrado, número de processo, numeração única, processos associados, tenho tudo. Num clique eu tenho tudo em mãos, tem o nome do relator, relator do acordão, enfim, do julgamento, tem todas as documentação aqui. Toda a documentação aqui. Bom, emenda, por exemplo, a ação ordinária da destituição de cargo de conselheiro tutelar e idoneidade moral, prática de ato incompatível com o exercício da função, caracterizado nos autos a práticas de ato incompatível com o exercício da função e comprovada a ausência de idoneidade moral do agente. Então, o cidadão foi excluído, tá? O cidadão foi excluído. Bom, pessoal, já falamos sobre o depoimento do garoto, né? O depoimento do garoto, que ele estava no Shopping Itaú com um amigo, quando esse cidadão, segundo o garoto, está nos autos, chegou e perguntou pelo programa, né? Com um menino, cara, um menino. Ele chamou para ir até as proximidades da transportadora, lá, as transportadoras São Geraldo, e, enfim, né? Só que o menino achou estranho, né? Percebeu que o motorista de um veículo Vectra, era o carro que ele usava na época, um Vectra, passando várias vezes, né? Ele passou várias vezes pelo local e quando se aproximava, diminuía a velocidade, sempre olhando, né, as pessoas ali e um informante que ele tinha na área. Bom, então ele parou e perguntou ao informante quanto cobrava para fazer um programa, ao que o informante respondeu para ele que em torno de R$50. Ele achou caro, né? Ele achou caro e reclamou. Por isso o informante disse: dá mais uma volta e depois você me procura, tá? Tá tudo nos autos isso aí. Bom, logo após ele retorna, como eu já disse, perguntou: e aí? O valor diminuiu o valor? Que coisa, cara. Não sei que sentimento a gente pode nutrir por um elemento desse. Então, o informante informou um outro valor, né? Entre R$15 e R$10. Que entrou no veículo, sendo que o condutor do mesmo contornou, entrou numa rua acima, parando atrás de um caminhão, abriu o zíper da calça dele, quando fora abordados por policiais militares, como eu já te falei, tá? Ele foi conduzido à delegacia de plantão, que esta pessoa, ele informou que o menino, essa pessoa era desconhecida. Então, o seguinte, meu amigo, após esse acontecimento, o acusado perdeu o cargo de conselheiro tutelar. Eu estou lendo aqui, que repete aqui o relatório, né, o depoimento. Após esse acontecimento, o acusado perdeu o cargo de conselheiro tutelar na cidade de Betim, o qual tinha sido eleito. Abaixo o trecho da decisão da Justiça na época em que o acusado recorreu da decisão que expulsou do cargo de conselheiro tutelar de Betim. Meu amigo, é esse cidadão aí, tá? É esse cidadão aí que quer ser vice-presidente, segundo vice-presidente de uma convenção
talvez a maior convenção de igrejas de um ministério do Brasil, que é a CGABD, né? As Convenções Gerais da Assembleia de Deus. Bom, você também pode ter aí essa notícia, né? Do jornalista Alex Bezerra, divulgou em primeira mão o caso flagrante e em seguida começou a sofrer ameaças na época da condenação em primeira instância desse cidadão aí. As ameaças de pessoas ligadas ao réu foram amplas, divulgadas em 2009, quando saiu o relatório da FENAGE 2009, quer dizer, relatório de crimes contra jornalista. Pois é, então o mineiro Alex Bezerra, do jornal Betim, né? Betim, jornalista, recebeu várias ameaças por divulgar essas notícias aí desse ato de pedor desse cidadão aí, né? O Neemias Gaspar de Araújo. Então, o Neemias foi acusado e condenado em primeira instância do caso, que eu já disse, de pedor, né? Na cidade de Contagem, Minas Gerais, no dia 27 de abril de 2005. O pastor já havia entrado na justiça contra o jornalista e o site Tribuna de Betim, pedindo para eliminar e retirar as notícias que foram divulgadas. Só que a justiça negou, a liminar foi negada e a matéria continua lá, você pode procurar no Jornal Mineiro. Aí fica a pergunta, é esse cidadão aí, o Neemias Gaspar, o Neemias Araújo, é esse aí? Esse cidadão não serve nem para ser porteiro. Não sei o que ele ainda está fazendo como pastor, se ele não serve nem para ser porteiro. Desculpa, é o meu pensamento. Porque você que é um pastor, não é? Enfim, é pego dentro de um carro, numa rua escura, dentro de um Vectra, vamos usar até o nome do carro, não é? Com o zíper da calça aberta, pronto para começar, não é? Um adultério ali, uma homenagem, sei lá, com uma criança, cara, de 12 anos. Cara, eu fico olhando os outros pastores, com que cara, pastores sérios, que tem muitos pastores sérios dentro dessa convenção, com que cara você vai encarar um cidadão desse? Esse cidadão mostra que ele não tem nenhum sentimento de nada, ele não tem vergonha, né, de nada, porque o cidadão que é condenado por um ato execrável desse aí, um ato demoníaco, porque isso é demônio, e aí o cara se colocar, se apresentar, postular a esse cargo tão nobre dentro de uma convenção, olha, tudo bem, ele entrou com a liminar, está com a liminar lhe garantindo-lhe que ele concorra. Agora, que tristeza, meu amigo, que tristeza. Eu vou reagir um vídeo do Fuxico Gospel, de uma entrevista sobre esse assunto. Agora mais detalhado, notícias mais novas, né? Sobre essa polêmica disputa desse cidadão querendo ser o segundo presidente na chapa da convenção. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço, que Deus tenha misericórdia de todos nós, da sua igreja. Esse cidadão de gravata amarela aí, é esse o sujeito, o que, enfim, bom, já disse tudo aí no vídeo. Sai daí, pastor, esse galego aí, o loiro, sai daí, pastor José Wellington Júnior, da Costa Júnior, sai de baixo, meu amigo, sai de baixo. Valeu, pessoal, eu vou voltar com outro vídeo, reagindo agora, ouvindo a entrevista do Misael com o outro pastor. Segura aí que eu vou voltar com esse vídeo, beleza?